Bem-vindo ao Terra 4.0. No episódio de hoje vamos falar sobre o uso eficiente da água no contexto da sustentabilidade na agricultura. Vamos ficar a conhecer algumas das técnicas e estratégias utilizadas pelos produtores de diferentes culturas, no sentido de tornar cada vez mais eficiente a utilização de um bem precioso como a água, numa era em que as alterações climáticas trazem consequências e dificuldades aos agricultores. Arrancamos o programa com uma viagem à zona oeste do país para conhecermos a Hortomaria, uma exploração de hortícolas, sobretudo de tomate. Estabelecida há mais de 25 anos, esta empresa familiar optou desde o início por apostar na produção em sistema hidropónico, com substrato de fibra de coco, pelas dificuldades que as diferenças no solo poderiam impor a uma rega eficiente. O nosso solo aqui é muito diversificado. Nós, num hectare de estufa, é muito normal termos várias tipologias de solo. Ora, nesse mesmo hectare ter uma área forte de argiloso, zona de arenoso, algumas zonas, caso mesmo de pedra, muito difícil de trabalhar. Portanto, e isto tornava-se muito difícil termos uma cultura dentro de uma estufa, por exemplo, esta tem 2,5 hectares, termos o terreno tão homogéneo de forma que pudéssemos fazer uma rega equilibrada, e o objetivo aqui é ter, portanto, cada planta cresça com as mesmas condições de clima e, portanto, e de rega. Distinguida com um prémio de sustentabilidade devido à sua autossuficiência do ponto de vista hídrico, a Hortomaria faz um ótimo aproveitamento das águas pluviais. A água é vida, não é? Nós sem água não conseguimos produzir. Cada vez mais a água é um bem precioso e muitas vezes, em certas alturas, é um bem escasso que temos que cuidar. Portanto, se não tivermos água, a nossa exploração terá um fim, seguramente. Nós temos estado também muito atentos às alterações climáticas que estão a acontecer. O que notamos é que estas alterações nos estão a trazer muitas vezes a fenómenos extremos. Em termos de chuva, muitas vezes temos longos períodos sem chuva, que chamamos de seca, mas muitas vezes depois quando chove com muita intensidade. Portanto, e o nosso segredo aqui, está muito tempo sem chuva, mas quando chove com muita intensidade, mas eu guardo-a. Portanto, eu não a deixo correr para o mar. A reserva da água da chuva é feita através de charcas de grande dimensão, mas um dos principais segredos está também na reutilização da água da drenagem das culturas, possível através do tratamento com máquinas de ozono. A água da drenagem só traz, neste caso, água e adubos. Punha-se depois uma questão: vou reaproveitar a água da drenagem, com o risco, se estiver numa placa ou numa área da estufa, uma doença de um fungo ou de uma bactéria, ir contaminar toda a exploração. Montamos uma máquina de ozono. Portanto, é uma máquina que transforma o oxigênio em ozono, injeta na água, esteriliza a água, e esse ozono, ao fim de 3, 4 minutos, volta a transformar-se em oxigênio, e nesses 3, 4 minutos, portanto, ele mata tudo quanto é ser vivo que está dentro da água e permite-me reutilizar com alguma tranquilidade, portanto, essa água, que era um problema que não se sabia o que é que se iria fazer. Seca no verão e cheias no inverno, este é um dos grandes desafios dos agricultores em Portugal, que, quando contornando de forma eficaz, como no caso desta exploração em cultura hidropónica, permite uma maior tranquilidade perante as incertezas climáticas. Seguimos caminho para o sul do país até encontrarmos a Global Avocados, exploração algarvia dedicada quase exclusivamente ao abacate. Um fruto que, segundo alguma opinião pública, é muito exigente ao nível do consumo de água, facto desmentido quando comparado com outras culturas da região. Já venho há muitos anos a produzir abacate e verificamos, e há dados na região, e há dados oficiais, não é, das autoridades, do próprio Ministério da Agricultura, que o consumo de abacate está nos 6.500 metros cúbicos, ou seja, é muito similar àquilo que é o consumo de um citrino, não é, por hectare. Existem até muitas parcelas na região, derivado às condições de solo, porque é um solo que pode aguentar um bocadinho mais água, podemos andar a gastar 5.000 metros cúbicos, 5.500 metros cúbicos, que é bem mais abaixo do que muitas outras culturas que nós temos no país. Não significa isto, no entanto, que são ignoradas as devidas medidas para conseguir um uso mais eficiente da água.
tendo nós uma escassez de água aqui na região. Temos que ser eficientes, mas hoje em dia a agricultura, da forma como está, não é? Com regas gota a gota, com sistemas de sondas que nós podemos identificar perfeitamente como é que estão os níveis de umidade no solo, controlar temperaturas e tudo mais, nós podemos sempre ajustar as regas em função da necessidade da árvore e em função também da produção que a própria árvore possa ter no pomar. Temos que compreender que o agricultor, não é? Procura ser o mais eficiente possível e procura também, acima de tudo, ser o mais sustentável possível. Porque nós dependemos do solo. Se nós não tratarmos bem o solo, se nós não tratarmos os recursos que temos, não é? Ou os poucos recursos que temos, que neste caso estamos a falar da água, nós temos de ter uma eficiência tremenda. Porque depois, de hoje para amanhã, precisamos da água, se andarmos a gastar demais, não a temos. Ao olhar para o futuro, Hugo Melita acredita que a escassez de água pode vir a ser um problema, mas lembra que há soluções pensadas ainda por colocar em prática. Temos realmente que ter soluções, não é? E as soluções são elas as mais variadas, todas elas estão identificadas. Temos uma barragem projetada há 30 anos que nunca foi feita, que é a barragem da Foupana. Temos neste momento a captação de água do Pomarão, que podia dar aqui um buffer, assim dizendo, àquilo que são as necessidades, e temos depois aquilo que são as perdas na rede, não é? Principalmente nos municípios, não tanto naquilo que é a atividade agrícola, que a atividade agrícola as perdas são muito baixas, mas temos municípios no Algarve que têm perdas altíssimas e isso, claro, pois, para manter esta balança é complicado. O consumo de abacate cresceu de forma exponencial na última década, dado que tornou ainda mais urgente a questão de como e quando utilizar a água, de forma a conseguir uma cultura verdadeiramente sustentável. No âmbito dos territórios sustentáveis e da importância do uso eficiente dos recursos hídricos, falámos com António Carmona Rodrigues, entre outras funções, investigador do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e membro do Conselho Nacional da Água. Carmona Rodrigues acredita que existem aspectos a serem melhorados, mas sublinha que já foram feitos progressos importantes. Hoje em dia, o estudo que a própria Agência do Ambiente tem sobre as necessidades de água em ano médio em Portugal ronda os 6 mil milhões de metros cúbicos de água. Para a agricultura, para o uso doméstico, para o uso industrial, etc. As pessoas não têm noção de que há 30 anos era quase 12 mil milhões. Ou seja, já se fez muito, e não só no setor agrícola, com as tecnologias de rega que hoje há, que antes não havia, mas também nos principais municípios do país, para abastecimento público, tecnologias diferentes, com monitorização em tempo real, com aparelhos de controle de pressão e de caudal, etc. E tem-se investido também na remodelação de redes, tanto urbanas, prediais, como agrícolas, e isso tem contribuído para um aumento da eficiência e, portanto, na redução das necessidades de água. Como digo, num espaço de 30 anos passou para metade daquilo que se dizia num Plano Nacional da Água há 30 anos. E, portanto, obviamente, isso era fruto de infraestruturas envelhecidas, de sistemas de rega ultrapassados. Muito se tem progredido e ainda há muito, de facto, para se poder progredir. Para quê? Até para que com isso, por exemplo, Alqueva, estive ligado à revisão dos estudos hidrológicos de Alqueva, nos anos 90, e falava-se tudo 110 mil hectares de regadio em Alqueva. Hoje já estão a regar 150 mil e já dizem que vão equipar mais uns 10 ou 20 mil. E, portanto, porquê? Porque com a maior eficiência permite alargar a mais proprietários, a mais terrenos, que inicialmente eram dados com menor vocação agrícola, é possível refazer novas culturas nesses terrenos. E, portanto, ou seja, uma maior eficiência permite também regar com a mesma água, regar mais. Tempo agora para ficarmos a conhecer o Centro de Investigação para a Sustentabilidade em Odmira, um projeto da Luz ao Morango em parceria com o INIAV e as empresas Driscolls e Maravilha Farms. A Luz ao Morango, enquanto organização que agrega cerca de 40 produtores de pequenos frutos, sentiu a necessidade de avançar com esta iniciativa, que arrancou em definitivo em 2023. A população mundial continua a crescer, produzir cada vez mais alimentos com menos recursos. Esse talvez tenha sido o primeiro fator que nos levou a pensar em como e o que é que poderíamos fazer para continuar a transformar o nosso setor num setor cada vez mais sustentável na utilização de recursos. Por outro lado, depois também temos a parte regulatória, não é? O European Green Deal, os objetivos, as métricas lançadas pela União Europeia e pelo setor, que também nos levaram a refletir que realmente havia aqui uma oportunidade e uma necessidade de, em alguns casos, podermos avançar com uma investigação mais aprofundada ou com um trabalho mais aprofundado.
A questão do uso eficiente da água foi a primeira grande aposta do Centro de Investigação. O tema da água, que é realmente o primeiro grande impacto provavelmente visível nas alterações climáticas. A realidade demonstra que na última década os níveis de precipitação na bacia do Mediterrâneo diminuíram de forma significativa, mais de 30%, relativamente aos padrões das décadas anteriores, o que coloca grandes desafios, não só para o setor agrícola, mas para a sociedade em geral, e portanto definimos a água como algo prioritário. Logo numa fase inicial, o centro arrancou com 2 linhas de investigação, com formas diferentes de chegar ao mesmo fim: a poupança de água sem perdas na produção. Temos 2 linhas principais de investigação, uma utilizando tecnologia, mas também sendo agressivo naquilo que são as dotações de água para a planta, perceber até que ponto é que é viável, ou seja, economicamente viável, até que ponto é que nós conseguimos reduzir a dotação de água e economicamente manter uma produção sustentável. Portanto, temos essa linha de investigação. Outra linha de investigação é apostar se quiser, na economia circular, que é reutilizar a água. Portanto, nós estamos aqui a fazer ensaios que produz sem solo, portanto, com uma técnica de produção em substrato em vaso e, portanto, permite-nos recolher aquilo que a planta não absorve em água e em nutrientes e reintroduzir novamente no ciclo. E estamos a fazer com diferentes técnicas para perceber qual é a mais segura e quais são os resultados que obtemos. Nós temos a expectativa de poder ter reduções de consumo de água acima de 30% com essas técnicas, mas também eliminar o desperdício de nutrientes. A Luz ao Morango tem uma visão a longo prazo para o Centro de Investigação, com perspectivas de continuar a agregar cada vez mais parceiros para partilhar a informação enquanto bem comum, fundamental para a sustentabilidade na agricultura. Antes de fecharmos este episódio, vamos à conversa com Francisco Gomes da Silva, professor do Instituto Superior de Agronomia e antigo secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural. O docente afirma que Portugal é um dos países no mundo com melhor utilização dos recursos hídricos, estatuto que, no entanto, pode ser perdido a médio prazo, à falta de novo investimento. O grande desafio que nós temos não é reduzir o uso da água, porque isso em absoluto significa deixar de produzir matérias-primas alimentares. O grande desafio que nós temos é gerir a água que temos com o maior nível de eficiência possível. E, portanto, esse é o grande desafio. É o caminho que a agricultura portuguesa fez com enorme sucesso ao longo dos últimos 15 anos, mais coisa menos coisa, 20 anos, ao ponto de sermos hoje um dos países do mundo que melhor rega, isto é, que melhor sabe utilizar a água. Portugal, a par com os americanos na Califórnia e os israelitas, somos quem sabe regar. Agora, há outra parte do problema, e a outra parte do problema tem a ver com a distribuição da água, desde os grandes reservatórios, vamos assim dizer, que em Portugal são essencialmente as barragens, até às parcelas, ou até aos hidrantes, até às bocas de rega, como queiras chamar. Porquê é que isto é uma outra parte do problema? Porque em Portugal a maior parte dos empreendimentos hidroagrícolas são obras públicas feitas essencialmente a partir de meados do século passado. Muitas delas estão com enormes necessidades de obras de manutenção. E há percas relativamente elevadas neste transporte da albufeira até à boca da parcela, digamos assim. Termina assim mais um episódio do Terra 4.0. Regressamos na próxima semana com novos conteúdos sobre a agricultura em territórios sustentáveis.